Fala galera, tudo bem? Mais uma, hein? Mais uma. O corintiano não merece, não merecia e não merece ter dirigentes assim. É uma enorme palhaçada que fizeram e ainda fazem, né? Com um torcedor que é tão fiel e tão engajado. Em dezembro de 2023, Duílio Monteiro Alves anunciou que o zagueiro Murilo foi vendido ao Nottingham Forest por 12 milhões de euros, mais 2 milhões de euros de bônus, e que 10% dos direitos foram guardados para o futuro. Mas o GE revela que não foi bem assim não. O Corinthians terá direito, na verdade, a 10% da mais-valia, ou seja, do lucro. Vou dar um exemplo. Se ele for vendido pelo clube inglês por, digamos, 20 milhões de euros, o Corinthians terá direito a receber 800 mil euros, que é 10% de 8 milhões, que é da diferença. E não 2 milhões de 2 milhões de euros, que seria 10% de 20 milhões. Observação, em 2020 o Carlos Augusto foi vendido pelo Corinthians para o Monza da Itália. O Andrés, ainda na época da gestão André Sanches. O Corinthians, então, disse que tinha 60% de uma futura venda do Carlos Augusto. Meses depois, participando já como candidato à presidência, o então diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, cometeu um ato falho durante a entrevista e citou que era 60% da mais-valia, do lucro. Eu percebi aquilo, inclusive mandei mensagem na época para o pessoal que estava fazendo entrevista, ninguém tinha percebido, e aí quando ele foi confrontado sobre o tema, ele acabou, enfim, o Corinthians soltou uma nota oficial dizendo que sim, que era só 60% da mais-valia e não 60% do jogador em si. Então, mais um equívoco, né? Mais um erro ali, mais um erro de comunicação. É por essas e por outras que o Corinthians está nessa situação e porque os dirigentes do Corinthians têm cada vez menos credibilidade com o seu torcedor. É por casos como esse do Murilo, agora mais recente. Então, o Corinthians não tem 10% se ele for vendido pelo clube inglês. Vai ter 10% do lucro, ou seja, acima de 12 milhões de euros. Da diferença do que for vendido para 12 milhões de euros. É isso aí.